Nós somos a Igreja Adventista Boa Semente, e desejamos que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos muito felizes com a sua companhia. Aproveite para se inscrever em nosso canal, ativar o sininho para sempre ser avisado sobre novos conteúdos referente à nossa escola bíblica presencial, que acontece todos os sábados, às 9 horas da manhã. Estamos esperando por você. Olá, irmãos. Seja a paz do Senhor Jesus sobre a vida de todos vocês. Ela esteja no meio de nós. Pela graça e misericórdia de Deus, temos esta nova oportunidade de nos assentarmos para conversarmos sobre um tema baseado na palavra de Deus. E nestes últimos sábados, nestas últimas rodas de estudos nós estamos abordando assuntos relacionados ao tema geral que diz como surgem as igrejas. E desta feita, nós estaremos considerando um penúltimo aspecto que estaremos abordando sobre essa temática. E este assunto nós vamos estar conversando com os nossos irmãos nas nossas rodas de estudos bíblicos no momento da escola bíblica do próximo sábado, o dia 15 de junho de 2024. O texto da nossa reflexão, profeta Daniel, capítulo 2, versos 34 e 35. No capítulo 2 de Daniel, está relatado o sonho de Nabucodonosor. Ele sonhou um sonho que se esqueceu dele ao acordar. Depois de algumas tratativas, o assunto chegou ao profeta Daniel e ele então foi, sob inspiração de Deus, habilitado a fazer com que Nabucodonosor pudesse ser recordado, relembrar da visão que ele havia tido, no sonho, o que é que ele havia visto. E na definição do sonho, porque Nabucodonosor havia visto uma estátua, cabeça de ouro, peito e braços de prata, abdômen, pernas de cobre e as pernas propriamente de ferro, e os pés e os dedos, uma mistura de ferro e barro. Enfim, e Daniel vai explicar para Nabucodonosor o que é que aquela estátua representava. E aquela estátua ela estava intacta, e de repente uma pedra veio e atingiu a estátua nos pés e destruiu toda a estátua. E o nosso texto toma a parte final da interpretação dada por Daniel a Nabucodonosor. Está no capítulo 2, nos versos 34 e 35. E Daniel conclui falando sobre a estátua e o que representava cada parte dela, cada um daqueles metais que era composta a estátua. Daniel disse assim para Nabucodonosor: você estava vendo isso, a estátua, verso 34. E ao olhar para essa estátua, você estava olhando para ela quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro,
os quais se fizeram como pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Do texto que nós lemos, uma expressão que talvez alguns dos irmãos possam ter mais dificuldade ou dúvidas sobre o entendimento, quando fala que toda aquela estátua inteira foi feita em pragana das eiras do estio. Pragana é aquele pozinho das sementes que, ao separar os grãos da palha, sobrava aqueles fragmentos de casquinha, de palha, e é muito leve, e o vento carrega aquilo. As eiras eram os lugares em que os agricultores daquele tempo traziam o vegetal, e ali ele separava a semente da palha. E estio, porque a colheita sempre se dava no tempo seco. Não tem como colher na lavoura, isso é até hoje. Principalmente as colheitas manuais, elas não têm como ser feitas a não ser com sol. O vegetal, os ramos têm que estar seco, enxuto, seco. Então, pragana das eiras de estio é o pozinho, a moinha, que a gente chamava lá no sítio, aquele pó fino que sobra das casquinhas, daquela pele que recobre os grãos. Pragana das eiras de estio. Casquinhas, aquelas que sobram, que saem dos grãos, no lugar onde o grão é separado da palha. Então, a estátua ela se esmiuçou e ela desapareceu. Porque depois que essa estátua foi completamente destruída, desfeita, isso equivale a dizer que quando Jesus voltar e a pedra que foi cortada sem mão de uma penha, de uma rocha, é representação da pessoa e da presença de Jesus na sua segunda vinda. Aliás, irmãos, um detalhe, a Bíblia sempre nos dá informações ou nos dá indicativos preciosos. A gente vive um tempo em que o Velho Testamento, no texto bíblico ou no livro, a parte do livro que nós chamamos de Bíblia, chamado Velho Testamento, ela é meio desprezada, é uma Bíblia meio de segunda classe para muita gente nos nossos dias. E, na verdade, a gente sabe que não é nada disso. A Bíblia tem o mesmo valor, toda ela inspirada por Deus tem o mesmo valor. E é interessante que o Antigo Testamento, e muita gente fala que os cristãos só seguem o Novo Testamento, pensando nessas duas partes da Bíblia. É interessante que o Antigo Testamento, ele fala mais de uma centena de vezes sobre a segunda vinda de Jesus. A segunda. Enquanto o Novo Testamento, pensando aí no livro, na segunda parte do livro, que a gente chama de Bíblia, o Segundo Testamento ou o Novo Testamento menciona pouco mais de 30 vezes. Então, para mostrar que a Bíblia é um todo, e tanto o Antigo quanto o Novo Testamento tem o mesmo valor para todos nós. Então, aqui fala da vinda de Jesus, e os reinos do mundo, as forças do mundo, elas serão desfeitas. Os domínios do mundo serão desfeitos. E o ancião de dias do capítulo 7 do mesmo profeta Daniel equivale a que a pedra que foi cortada da rocha sem mão, ele vai estabelecer o seu reino eternamente. Muito bem, esse é o nosso tema. Ou o texto de ouro, com base nele está o nosso tema: uma pedra, uma igreja e um reino. E na nossa introdução, a gente começa fazendo uma pergunta: e depois? E depois? Irmãos, esse depois tem tudo a ver com o presente tempo em que nós estamos vivendo.
tem um passado que apontava para este momento. E nós estamos agora vivendo exatamente neste momento do tempo. Mas tem um depois por vir. Tem alguma coisa ainda. E nós começamos esse depois, fazendo essa pergunta, exatamente para a gente se ligar à palavra, para pensar no antes, que apontou para o agora em que nós estamos vivendo, e esse agora em que nós estamos vivendo, ele é um preparativo para alguma coisa que virá depois. Mas a gente aborda aí alguns depois. Por exemplo, quando nossos pais, primeiro casal, Adão e Eva, estavam no jardim do Éden, eles nem sonhavam imaginar que haveria um depois. Ao que tudo indica, o lugar onde eles estavam vivendo e as condições como viviam não lhes provocavam a pensar nada além do que viviam. Eu fico imaginando que eles não pensavam no antes. Eles apareceram, eles surgiram ali, eles nasceram ali. E nem pensavam no depois, porque os dias corriam tão suaves, tão serenos, a vida tão tranquila. E eles jamais esperavam que haveria um depois que seria diferente do agora em que eles estavam vivendo. Mas o depois veio. Daí em diante, a vida passou a ser contada por gerações. Eles começaram a perceber que o depois iria acontecer na vida deles quando a vida foi ameaçada e foi dominada pela morte. Daí para frente, já não se contava a vida perpetuamente de qualquer pessoa, mas se contava a história das pessoas através de gerações. O tempo andou e o pecado forçou a colocação de um basta. A gente conhece a história do dilúvio, que veio e arrasou a terra e seus moradores. A semelhança do começo lá com Adão, Noé recomeça agora. E tempos depois, seus descendentes, os descendentes de Noé, acabaram cativos, escravos lá no Egito. E Deus os tira de lá. Eles, então, se compunham na época uma multidão de pessoas. Eles saíram do Egito numa multidão de gente. Mas depois somente um resto, a tribo de Judá e uns poucos benjamitas, chegou ao destino. Apenas um resto, apenas um pouco. O momento da saída do Egito contava com milhões ou milhares de judeus. Mas apenas uns poucos depois conseguiram chegar ao seu destino. E destino aqui eu me refiro, o destino daquele povo era ser o acolhedor. O destino deles era acolher o Messias que haveria de vir, como de fato veio, mas somente uns poucos, de Judá e de Benjamim. E então o Messias veio, ensinou uma mensagem conciliadora, mas depois multidões se contaminaram e se dispersaram. Hoje, ao nosso redor, milhões clamam pelo nome dele, Jesus. Mas tem um depois para chegar. Hoje, milhões de pessoas clamam pelo nome de Jesus. Mas, e depois? A gente cita o livro do Apocalipse, no capítulo 20, e a partir do verso 7, a leitura vai dizer assim: e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Este fato está longe ainda de acontecer. Primeiro, é preciso que esse mundo seja cessado a sua lide com a vinda de Jesus, o que vai acontecer com a vinda de Jesus. Depois tem um milênio dos santos no céu com o Senhor. Mas depois desses 1000 anos, Satanás vai voltar a ter pessoas à sua disposição para tentar.
E ele sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog, Magog, quer dizer, o mundo inteiro. No mundo inteiro, os perdidos, os que não aceitaram o plano de Deus para o resgate, eles serão ressuscitados para serem destruídos, cujo número é como a areia do mar, para os ajuntar em batalha. Satanás vai juntar essa gente toda para lutar contra os santos de Deus. E eles subiram sobre a largura da terra, como nós falamos, o que confirma, do mundo inteiro, cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Irmãos, isto é depois. A nossa geração vive esses tempos de angústias, tempos de dores, tempos de relativização da verdade do Evangelho. O pecado não tem parecido assim tão mal para as pessoas. E o Evangelho tem sido deturpado de diversas maneiras, contaminado com mensagens espúrias. Mas tem um depois que vai corrigir todas essas coisas. E o texto que a gente acaba de ler, Apocalipse capítulo 20, versos 7, versos 7, 8 e 9, dá o indicativo, quando e como isso se dará. Na reflexão 1, a gente vai lembrar que a edificação da igreja foi anunciada. A gente lembra. Nós começamos esta série de reflexões falando o que Jesus disse, Mateus escreveu no capítulo 16 do seu Evangelho. Jesus anunciou: eu vou edificar a minha igreja. E a igreja que ele iria edificar, ela teria como fundamento o seu próprio idealizador. O próprio Cristo que anunciou: eu vou edificar a minha igreja, ele estava anunciando pelos profetas, e no tempo certo ele se apresenta para anunciar a igreja: eu vou edificá-la, e eu vou edificá-la sobre mim mesmo. Ele era a pedra que sustentaria a igreja, mas os homens que deveriam recebê-lo e acolher e seguir as suas orientações se afastaram dele. Ele iria edificar a sua igreja sobre ele mesmo, e ele se apresenta como pedra: eu sou a pedra sobre quem eu edificarei a minha igreja. E mais, falando das pessoas para quem ele falou diretamente, eles o rejeitaram, se afastaram dele. Eles o rejeitaram sem ao menos prestar atenção sobre a essência da sua mensagem. Entretanto, apesar de toda a oposição sofrida, a igreja foi erguida sobre a pedra rejeitada pelos homens, mas aprovada e aceita pelo céu. Eu vou edificar a minha igreja. Hoje, quase 20 séculos depois, a igreja e a pedra se completam, se misturam. Ambas revelam um mesmo propósito, uma mesma origem e um mesmo propósito, e caminham juntas para o mesmo destino, o reino eterno. É isso. Jesus anuncia: eu vou edificar a minha igreja, e nem o inferno, nem a morte, nem a minha morte, nem a morte de vocês vai frustrar o meu plano, o plano que eu tenho com a igreja que eu vou edificar. Irmãos, nós estamos 20 séculos à frente, praticamente 20 séculos depois daquela palavra de Jesus. E olha quantos percalços a igreja já sofreu, quantos embates, quantas oposições, mas 20 séculos e a igreja está de pé. Porque aquele que disse:
eu vou edificar a minha igreja sobre mim, que sou a pedra, ele é imbatível. Ele é invencível. Por isso, quando ele ora ao Pai, no capítulo 17 do Evangelho escrito por João, ele ora ao Pai e ele intercedia pela igreja, dizendo: eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles, como me tens amado a mim. E ele ainda continua: Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que o Senhor me deu, porque tu me has amado antes da criação do mundo. O verso 23, eu neles e tu em mim, é o agora que nós estamos vivendo. É o agora de cada geração que experimentou a graça de Deus na sua vida ao longo destes séculos. E o verso 24, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória, a glória que o Senhor me deu. Isso é o depois. Isso ainda não aconteceu. Isso ainda está por acontecer. Isso só se dará depois da segunda vinda dele para esta terra, para buscar a igreja que ele edificou. Portanto, quando nós olhamos para a igreja edificada, apesar dos embates, das lutas, do sofrimento, de toda oposição, ela permaneceu em cumprimento à palavra que Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja e nada. Olha que ousadia, pensando como nós humanos. E nada vai poder impedir o desenvolvimento da igreja que eu vou edificar. Mas na sequência 1 do nosso roteiro, a gente vai lembrar que Nabucodonosor sonhou, e diante dele uma grande estátua formada da cabeça aos pés por metais diversos, os quais seriam esmiuçados com uma pedra cortada da rocha sem mãos. E a pedra, disse Paulo em Coríntios, no capítulo 1 carta, capítulo 10, verso 4, e a pedra era Cristo. Quando Paulo escreve aos Coríntios, ele estava falando da pedra da qual os israelitas no deserto beberam e foram batizados lá, no sentido simbólico daquilo que foi para eles como uma cobertura e vida. Paulo diz: a pedra era Cristo. Cristo vai dizer: eu sou a pedra. Mas Daniel também sonhou e relatou o que viu: 4 animais diferentes, os quais representavam 4 períodos de governos humanos e distintos que ainda iriam aparecer. O primeiro já estava acontecendo, que era o reino da Babilônia, mas os outros demais ainda iriam aparecer. E esses reinos, esses reinos distintos, eles permaneceriam até que um ancião de dias tomaria posição e estabeleceria o seu reino. Reino? Sim, reino. Sobre quais súditos? Quem seriam os súditos deste reino que Daniel viu que o ancião de dias iria sentar para ser governo sobre esse reinado? Quem seria os súditos? A igreja que foi edificada sobre a pedra. Então veja só, uma pedra, a pedra que vem acompanhando o povo de Deus desde lá do início da sua história. A pedra que foi apresentada entre nós na forma humana, na pessoa de Jesus Cristo. A pedra sobre quem a igreja seria edificada. Esta mesma igreja
fortalecida pelo seu edificador, pelo seu idealizador, esta igreja permaneceria até que o reino fosse estabelecido por aquele que era a pedra que deu sustento para a igreja. Daniel, no capítulo 7, verso 9 e depois 26 e 27, no capítulo 9 diz assim: eu continuei olhando, disse Daniel, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. E no verso 26 ele vai dizer: o juízo estabelecer-se-á, e eles te darão o seu domínio, para destruir e para desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Muito bem. A igreja, aliás, uma pedra primeiro, a igreja construída sobre essa pedra, e a igreja vai existir até se transformar num reino eterno e estendido sobre toda a terra. Isso é muito bonito. Na reflexão 2, a gente vai pensar que o tempo de existência da igreja já soma quase 2000 anos. E nenhum organismo, por melhor que tenha sido sua estrutura e o apoio que tenha recebido, jamais se manteria ativo debaixo de tantas e indescritíveis atrocidades sofridas ao longo do tempo. Estamos a dizer que a igreja conta com quase 2000 anos de história, e a despeito de todas as atrocidades sofridas, a igreja está de pé. Ninguém jamais sofreu tanto quanto a igreja da pedra, a igreja edificada sobre Jesus. Ninguém jamais suportou tanta truculência e permaneceu firme, serena e, um detalhe, sem reagir. A igreja nunca reagiu no sentido de confrontar os seus oponentes. Somente a igreja edificada sobre a pedra foi capaz de suportar tudo o que suportou ao longo desses séculos, 20 séculos de história. A gente olhando para a carta que foi escrita à igreja de Filadélfia, na visão que João teve lá em Patmos, João recebeu a incumbência de fazer o seguinte registro: ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, o que fecha e ninguém abre. E depois vai dizer, no verso 8: eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Irmãos, é o que nós acabamos de fazer referência. 2000 anos de oposição ferrenha, terrível, indescritível. 2000 anos. E a igreja nunca combateu os seus opositores, mas a igreja nunca sucumbiu, a despeito de sofrimentos sem conta, sofrimentos que nós não somos capazes de imaginar que foram impostos sobre a igreja. Mas a igreja sobreviveu. E o anjo, aliás, a carta escrita ao anjo da igreja de Filadélfia dizia isso,
falava disso, da igreja, do depois que aconteceria com a igreja. O anjo recebeu a mensagem dizendo: eu sei as tuas obras, o Senhor sabe o sofrimento que a igreja tem sofrido, e eu pus diante de ti uma porta aberta. A igreja é uma porta aberta e ela não vai se fechar. Ela só vai se fechar suas portas, quando ela sair, deixar de ser igreja, para ser reino desse rei que vai reinar eternamente sobre ela. Aí nós não seremos mais igreja, aí nós seremos um reino, o reino eterno, que foi dado nas palavras de Daniel ao ancião de dias, o seu comando ao ancião de dias. Muito bem, a igreja da pedra foi capaz, não pelos seus méritos e estratégias, ela foi capaz de superar tudo que lhe sobreveio até aqui, exatamente por causa da pedra. Eu sou a pedra, ele disse. E eu vou parafrasear aqui para vocês. Ele disse: eu sou a pedra. E acrescentou: nada, nem a minha morte, e nem a morte de todos vocês, ou da forma como vocês vão sofrê-la, e nem a morte dos demais que virão depois de vocês, poderá impedir o avanço e a soberania da igreja que eu vou edificar. Isso parafraseando Mateus capítulo 16. Ele edificou, a gente aponta aí. Também mantém, ele edificou, ele mantém e depois ele reinará sobre a igreja. Mateus capítulo 25, versos 31 até o 34, esse quadro que o próprio Jesus desenha para nós. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, ele ainda não veio. Esta vinda, este acontecimento ainda é um depois. E todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Irmãos, deixa eu falar aqui uma coisa, e eu gosto sempre de aproveitar o momento para a gente não perder a mão. Assim, veja só, quando a gente lê Tessalonicenses, quando Paulo escreve: não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que morrem e tal. Esse é um parênteses que eu estou abrindo aqui, tá? Diz assim, ele diz lá que Jesus virá com os seus santos. E aí alguém vai dizer que os santos são as almas que estão, já dos remidos que estão no céu. Mas Jesus deixa claro que os santos que o acompanharão na sua vinda não serão as almas dos santos crentes que estão no céu, mas são os santos anjos. Então repito a leitura: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Olha só. E todas as nações, veja, aqui é o reino, ele vem como rei, assenta no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos cabritos ou dos bodes, como alguma tradução diz, as ovelhas. Isto é um depois, isso ainda vai acontecer. Ele vem buscar a igreja que ele edificou, a igreja que ele sustentou, a igreja que representou uma porta aberta, conforme ele mandou que João escrevesse a igreja de Filadélfia. A igreja que é esta porta aberta que ele abriu e ninguém conseguiu fechar, e não vai fechar até que ele volte. E ele vai transladar esta igreja para o reino, depois do descanso do milênio celestial. E na reflexão 3, para a gente ir concluindo, às vezes a gente indica aí: por alguma razão eu me desanimo. Muitos de nossos pais se sentiram desanimados em algum momento. Quantos anônimos desanimaram ao longo dos séculos da vida da igreja?
O sofrimento traz desgaste e por vezes o desânimo, como humanos que somos, nos abatem. Nós não temos os nomes desses anônimos, nem sabemos quantos foram tomados pelo desânimo na igreja por causa do sofrimento a que eles foram submetidos. Mas a pedra tem sustentado a igreja. Que lindo isso! Pedro escreve na sua segunda carta, no capítulo 3 e o verso 4. Se não bastasse todas as agruras do sofrimento, ainda o escárnio, o deboche daqueles que não esperam esse depois, apenas vive o hoje. E eles zombam da igreja dizendo assim: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os nossos pais morreram ou dormiram, todas as coisas permanecem como no princípio da sua criação. Mas a promessa da sua vinda está de pé. Ele deu uma garantia. Ele fez um acordo conosco através da pessoa dos discípulos, numa linguagem que eles entenderam. A casa do meu pai, como era o costume dos judeus daquele tempo. Os filhos iam casando, iam morando juntos e formando a família junto com os seus pais. E Jesus diz assim: na casa do meu pai eu vou preparar lugar para levar vocês. Onde eu estiver depois lá, vocês vão estar comigo. Isso é depois, ele ainda não aconteceu. Nós somos a igreja. Estamos edificados sobre a pedra. Jesus é a pedra. E nós só estamos aqui como igreja porque ele é imbatível. A igreja está edificada sobre ele e ele é invencível. Por isso a igreja superou esses 20 séculos de sofrimento. E ela vai superar até que ele venha. Mas tenhamos fé, um reino nos aguarda. E o reino que nos aguarda é a promessa daquele que era e que continuará sendo a pedra. Portanto, o nosso tema de hoje, uma pedra, Jesus, uma igreja, nós, e um reino, a eternidade com todos os santos que nos aguarda, é promessa de Deus e por ela nós estamos esperando. Deus nos ajude a mantermos firmes para chegarmos lá. Ele permaneça conosco. Amém. Graças a Deus. Não perca o estudo da próxima lição. Fique na paz do Senhor Jesus e até breve.